Amém? Eu trouxe a palavra para os casais no mês passado, em dezembro, e aí foi muito difícil trazer a palavra, porque tentando ler, eu estava com óculos, eu baixava para poder ler com óculos, tirava para poder ver as pessoas, e aí o texto que eu trouxe ficou muito pequeno, e aí Deus me deu uma revelação para o texto, chama Arial 20. Aí o texto fica grande, eu não preciso usar o óculos, então eu não preciso ficar baixando a cabeça, desesperado, tirando óculos a cada instante, o que vai me ajudar bastante aqui. Espero que seja uma palavra que edifique e que a gente possa crescer, principalmente crescer com a palavra de Deus aí. Quando o pastor me chamou para falar, isso aí semana passada, que ele me deu um toque para poder pregar, né? Ele me chamou pelo WhatsApp e tal. E a gente não conversa muito do que eu vou falar. Ele fala que é tema livre e tal, e a gente fica assim, sempre, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Isso é uma confiança. E aí, quando começou o culto, tudo meio que vai respondendo que aquilo que você planejou está casado com o texto. E aí, quando o pastor chamou nos 10 minutos Pedro, falei, será que ele vai falar o mesmo versículo? Aí também é abuso. Aí não, ele foi benevolente, usou outra parte da mesma carta de Pedro, que nós vamos usar. Nós vamos usar a primeira carta de Pedro, quem quiser já ir abrindo aí. A gente vai trabalhar em cima do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. E é muito bom isso, da gente ter essas respostas no culto, durante o culto, e é um privilégio poder participar do culto. Hoje para mim é um grande privilégio Deus ter me concedido a participar de um culto a Ele, assim, é uma coisa sempre muito boa, e hoje me sinto muito privilegiado aqui. A nossa igreja aqui de Tremembé, nós estamos, a igreja tem praticamente a idade do meu filho, tem praticamente a idade do Joaquim. A gente está aqui no nosso 5º ano de vida aqui, e no 5º ano de vida do Joaquim muita coisa muda. Algumas responsabilidades são acrescentadas a ele, aumentam, né? No que ele tinha, quando tinha 1 ano, que nada fazia, 2, 3, aos 5, já começa a ter algumas responsabilidades. E hoje ele faz coisas que ele não fazia antes. Hoje ele ajuda a arrumar a mesa, quando a gente vai tomar um café, levando uma toalha, levando alguma coisa. Ele já corta o próprio pão e já prepara o pão para poder tomar o café dele da manhã. E já começou a tomar banho sozinho. Algumas coisas a gente vai aumentando. E assim como o Joaquim, que tem 5 anos, a igreja tem 5 anos, e as nossas responsabilidades tendem a aumentar. É necessário que a gente aumente algumas coisas que a gente não fez no 1º, no 2º, no 3º, e assim eleve para o nosso 5º ano. Porque habilidades foram adquiridas. O que nós tínhamos, o que nós éramos há 4 anos atrás, nós não somos os mesmos hoje. Habilidades foram adquiridas nesse nosso tempo. E assim como eu e a Maíra preparamos o Joaquim para que ele vá além de nós, para que ele vá além da nossa vida, nós, todos que estamos aqui, nós temos que preparar a igreja para que ela vá além de nós. Nós não sabemos quando Cristo voltará. Nós não sabemos se Cristo voltará e estaremos aqui, neste plano, nessa vida. Então nós temos que trabalhar e preparar essa igreja para que ela vá além de nós, para que ela vá à frente. E por isso que nessa palavra eu quero te convocar a participar disso, a viver mais intensamente o Evangelho, a viver mais intensamente a palavra de Deus. A igreja, ela tem 2 alicerces básicos. A igreja é estruturada em cima de 2 alicerces. Um alicerce é a cruz e o outro é Cristo. Esses são os alicerces da igreja: a cruz e Cristo, o arrependimento e a ressurreição. Esses são os alicerces da igreja. E arrepender-se do quê? Da sua condição pecaminosa, que tornou você distante de Deus por uma herança lá de Adão, que já nasceu com você. Quando você respirou
ou seu coração bateu pela primeira vez lá no útero da tua mãe, você já tinha a herança de Adão sobre você. E ressuscitar para uma nova vida com Cristo, deixando ou matando aquele velho homem, aquele que existia antes de conhecer a Cristo. E esse é o ponto central. A cruz e Cristo é o ponto central que permeia todas as igrejas que estão na palavra. A igreja primitiva, que você pode chamar, eu posso considerar a igreja que está lá em Atos, e todas as cartas que são emanadas, que são enviadas para as igrejas, elas sempre apontam para que você se atente ao alicerce de cruz e Cristo. Ela sempre exorta, seja a carta enviada para Filipe, a carta enviada para Éfeso, a Colossos e todas as outras. Todas as cartas apontam efetivamente para que as igrejas entendam, ou retomem, ou pratiquem, ou saibam, excluam todas as outras coisas e entendam que é cruz e Cristo. E nós vamos usar como texto base esse texto de Pedro, para entender o que é essa cruz e Cristo, e o que é a igreja que Pedro, quando mandou a carta, desejava. O que é a igreja que Cristo deseja. O que é a igreja que nós desejamos. Esse é o meu tema de hoje. A igreja que nós desejamos. Pedro escreve essas cartas, as cartas de Pedro, que alguns entendem que elas foram escritas de maneira simultânea, mas isso é irrelevante. Elas foram enviadas para igrejas que estavam localizadas na Ásia. E aí, quando você pensa, independente da localização, que foi enviada para igrejas, a primeira pergunta que vem para a gente é: o que é igreja? O que é igreja? Igreja é esse templo que está aqui, é esse espaço? Não, por óbvio não é. A gente acostumou a falar que ia à igreja, que ia ao local de culto. Mas o local de culto não é igreja. Não é igreja. O local de culto pode ser uma praça, pode ser um parque, pode ser seu quarto, pode ser qualquer local. O local de culto não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É o que está lá em Efésios 1, 23. É a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é muito parecido com uma simbiose, quando você tem duas espécies totalmente diferentes que entram em interação, porque eu sou corpo de uma cabeça que não sou eu, porque Cristo é a cabeça. A igreja é uma simbiose, é a cabeça, é Cristo interagindo com o corpo, que é a igreja. A igreja, quando a gente fala, ela tem uma multiplicidade de significado ou de objeto. A igreja é a congregação, a igreja é a família e a igreja é o indivíduo. As três camadas a gente pode chamar de igreja. Então, na verdade, isso que a gente está aqui, esse templo, esse local que a gente está aqui reunido, nada mais é do que o encontro de igrejas. Se você entende que você, como indivíduo, é uma igreja, a sua família é uma igreja e a congregação é uma igreja, a gente está reunidos aqui em igrejas. Somos igrejas. E a pergunta é: que igreja desejamos? Que igreja congregação? Que igreja família? A meu pequeno núcleo, eu, Maíra, Joaquim, somos uma igreja. E que igreja Altair? Que igreja nós desejamos? Que igreja é essa? Então, a primeira pergunta é a gente entender o seguinte: se Cristo é a cabeça dessa igreja, quem eu sou? Eu sou o corpo? Efetivamente, eu sou o corpo? Eu entendo a minha função dentro de ser uma igreja, de ser um com esse Cristo? A igreja, como eu disse, é cruz e Cristo. Ok, eu entendi o propósito da cruz. Será? Ok.
Eu entendi que ressuscitei por meio de Cristo para ser outro, um novo ser contrário à minha natureza pecaminosa. Entendeu mesmo? Vamos recapitular. A cruz liquidou uma dívida que você não podia pagar. Nem porque você é bonzinho, nem porque você tivesse todo o dinheiro possível. A cruz liquidou uma dívida que você não podia pagar. Você não conseguiria pagá-la. Você sabe que contra ti havia um boleto totalmente impagável. Nem com a mega sena da virada, você que poderia pagar esse boleto. E entenda, a palavra diz que havia uma promissória, havia uma dívida, havia um boleto. Não havia um carnê, onde você supostamente pode pagar uma ou outra parcela. Você não poderia pagar parte da sua dívida, ou um pedaço da sua dívida. A cobrança era única, era inteira, era integral. E isso você não teria, e isso você não tem, por melhor ou mais bom que você seja. E de repente, você tem esse boleto liquidado, essa sua conta é paga. Deus viu que essa sua conta era impagável e decidiu Ele pagar por você. A sua maior conta, aquilo que você nunca pagaria. Isso é a cruz, o pagamento daquela dívida impagável para você. E o que é Cristo? Cristo é aquele que ressuscita, é aquele que venceu a morte para que você saiba que você não morrerá mais. Para que você saiba que você voltará aos braços do Pai. A morte não é mais morte. Para a gente que crê, a morte não é mais morte. O último fechar dos nossos olhos, aquele que a gente nunca mais vai abrir de volta, novamente, na verdade, nada mais é do que o reencontro. O seu último fechar de olhos, nada mais é do que você estar vendo a Deus, indo na direção dele. Já não é mais morte, já não é mais fim. É começo para aquilo que eu deveria estar desde o início. Assim, a ressurreição simboliza a aceitação, a nossa aceitação. Deus nos aceita. A aceitação porque fomos justificados pelo sangue, não a aceitação porque somos bacanas. A aceitação daquele que, quando aceitou a Cristo, declarou que se arrependeu da vontade de Adão. Nós somos arrependidos. Nós temos que ser arrependidos da vontade de Adão. Então, a Bíblia está o tempo todo falando que a igreja é cruz e Cristo. Então, a nossa comunidade, isso aqui que nós vivemos, deve ser cruz e Cristo. A minha igreja familiar, eu, a Maíra e o Joaquim, deve ser cruz e Cristo. Você, seus filhos, sua esposa, é cruz e Cristo. Você, indivíduo, você é igreja. O que você é? Eu sou cruz e Cristo. Mas qual que está sendo a nossa resposta ao Evangelho? O que a gente está devolvendo? Se a gente entende, se a gente sabe que a gente deveria ser cruz e Cristo o tempo todo e que nós somos isso, nós somos essa igreja, qual é a nossa resposta? O que a gente está entregando para esse Evangelho que nos diz isso? A igreja que eu desejo é a igreja que nós desejamos, não é a igreja somente que eu desejo. É a igreja que todos nós devemos desejar. É aquela que está alinhada com a palavra de Deus, que vive o que está na palavra de Deus. Essa igreja, que é a igreja que nós desejamos, deve ser cruz e Cristo. Essa deve ser a nossa igreja. Vamos lá para a prática, para a gente poder ler um pouco do que está em Pedro. Eu vou ler todo o texto primeiro, depois eu vou trabalhar versículo a versículo, tá? Pedro 2, de 2 a 12. 1 Pedro 2, de 2 a 12. Vamos lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo,
de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para que vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra, que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós abdisterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. A igreja que nós desejamos é a igreja que se aparta, é a igreja que se livra, é a igreja que deixa, é aquela que, deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, deixar coisas do velho homem. Essa é a igreja que desejamos, aquela que deixa as práticas do velho homem, os hábitos daquele que morreu. Aqui, o texto, ele só fala de alguns desses hábitos, não são todos, mas ele te traz essa referência que a igreja que nós desejamos, a igreja que nós queremos, é aquela que se aparta, que deixa de lado, que não está mais ali, que não carrega mais isso. Então devemos deixar o quê? A malícia. E o que é? Aquela inclinação adâmica que nós temos para fazer o mal. Temos que deixar o engano, que é o erro. Temos que deixar a nossa hipocrisia. Deixar aquela falsidade, aquela possibilidade de simular uma verdadeira situação. As nossas verdadeiras intenções. Nós, como igreja, temos que deixar a inveja, que é a incapacidade de ser alegre com a felicidade alheia, ou a tristeza pela felicidade alheia. Nós temos que deixar as nossas maledicências ou murmurações, que é dizer o mal das pessoas ou das situações. Se nós somos essa igreja que nós desejamos, se somos Cristo, que ressuscitou para uma nova vida, as práticas do velho homem têm que ficar para trás. E essas coisas que outrora estavam conosco, não devem mais estar. Elas devem ser deixadas de lado. Nós devemos nos apartar delas diariamente. Esse é um trabalho. Isso é a mudança. A igreja que nós desejamos é aquela que nasce de novo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, que está em outra versão, não falsificado,
para que por ele vades crescendo. A igreja que desejamos é aquela que nasceu de novo. Aquela que nasceu de novo, é aquele que aprende do zero. É aquele que começa do zero. Porque tudo que a gente sabia antes de conhecer a Cristo, nada mais é do que trapo de imundície. Tudo aquilo que você era antes de conhecer a Cristo, nada mais era do que imundície. Os seus valores, aquilo que você entende que era certo ou errado, tudo isso não serve para nada. Quando você conhece a Cristo, quando você aceita a Cristo, e nós somos essa igreja que deseja, nós temos que estar abertos a começar do zero, a aprender tudo de novo, a entender que algumas coisas são daquele velho homem, e eu delas estou apartados, mas elas construíram muitas coisas em mim. E eu tenho que falar, basta, estou disposto a aprender, vou começar do zero. E como criança, a gente precisa se alimentar. E a palavra diz aqui do puro leite racional. Na minha versão, que eu tenho uma outra versão da Bíblia, fala do puro leite da palavra. Para que possamos crescer de maneira saudável. Perceba que esse mesmo texto fala para a gente tomar cuidado com o leite falsificado. Tomando leite racional, não falsificado. Então, o que está dizendo? Existe leite falsificado. Cuidado. Hoje, o que a gente tem aqui? Uma imensa quantidade de pessoas, uma imensa oferta de leite. A gente tem leite aqui oferecido por pastor, por pregador, por autor de livro, por cantor, por uma infinidade de pessoas que muitas vezes nunca leu a palavra, ou não tem uma vida cristã, mas acredita que tem o leite para poder oferecer para essa criança, que acredita que tem um alimento espiritual para poder fornecer a alguém. Nem todo leite é puro, nem todo leite é puro, e nem todo leite, por mais parecido que seja, realmente é a palavra de Deus. Uma coisa para a vida da gente: a palavra de Deus não é destinada para o nosso prazer. A palavra de Deus não é destinada pelo nosso prazer. A palavra de Deus não foi escrita para a nossa satisfação. Ela não foi escrita para isso. A palavra de Deus é para a minha e a sua transformação. É para apontar a tua malconduta, é para apontar a minha malconduta e me redirecionar. É para isso que serve a palavra de Deus. Não é para falar que eu sou um cara legal. Não é para falar o quão acertado eu estou aqui. A palavra de Deus, ela vai te apertar. A palavra de Deus, ela vai te espremer. Isso é a palavra de Deus. Uma coisa importante que é necessário que a gente entenda para a vida da gente: quanto mais aquela palavra que você estiver ouvindo, servir para levantar a sua moral, para deixar você fortão, para deixar você como o bonitão, menos ela vai servir para a sua edificação. Quanto mais essa palavra, ela valoriza quem você é, ela quer valorizar a sua moral, dizer o quanto você é bom, o quanto você é legal, o quanto você pode, menos ela vai servir para a sua edificação. Para saber que você é imperfeito, que você recebeu a graça e que Cristo morreu pelo seu lugar e que dele você é dependente. Então entenda, a palavra, quando a gente vem, a palavra, ela tem que servir para a nossa reflexão. Ela tem que servir para que você reflita, para que você redirecione a sua mente, para que você redirecione a sua vida. Eu sempre uso um exemplo, eu falo às vezes, quando todo mundo aqui já foi ao cinema, quando você vai ao cinema assistir qualquer filme da Marvel, você não sai de lá pensando no que aconteceu no filme. Até foi legalzinho,
foi divertido, foram 3 horas que você não percebeu. É bem legal. Saiu de lá, ao entrar no carro, você já não lembra de mais nada. Se ninguém quiser discutir com você um trecho do filme, esquece. Não serviu de nada. É só uma diversão pontual naquelas 3 horas. Mas existem filmes que você assiste em que você está na sua casa, horas depois, pensando nele. Porque ele te ajudou a refletir. E essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que gerar em você reflexão. Reflexão. Mas essa não é uma responsabilidade exclusiva daquele que prega, daquele que fala. Ter a palavra que gera reflexão não é uma responsabilidade exclusiva minha, que trouxe uma palavra para vocês hoje aqui. Saiba que essa palavra que eu trouxe para vocês, ela já gerou a minha reflexão. Ao escrever sobre ela, ao pensar sobre a minha vida, eu já estou gerando essa reflexão. Você faz parte desse processo. Toda vez que aquele traz a palavra de Deus, é uma comunicação entre emissor e receptor. Cada um tem um papel nessa comunicação. Você precisa, ao ouvir a palavra, confrontá-la. Confrontar a fala, aquilo que foi dito, a mensagem, com o que está no texto. Isso fará você refletir. É você entender, calma aí, isso que está falando tem correlação? Isso que está falando está no texto? Calma aí, isso que está falando está no texto? E eu aplico na minha vida? Isso que está falando está no texto. Eu aplico totalmente? Eu aplico o espoleto, aquilo que eu quero aplicar? Percebe? É entender. Todo domingo o pastor traz uma mensagem para a gente aqui. Todo domingo a gente ouve a palavra de Deus. Semanalmente a gente acaba ouvindo uma ou outra pregação, seja para o YouTube, Spotify, o que seja. Vem cá, o quanto isso gera de reflexão em você? O quanto é que você está ouvindo a palavra, buscando entender a palavra e ouvir o que Deus tem a dizer para você? Ou enquanto isso, ou quanto disso, nada mais é do que um barulho, um mercado de peixe, alguma coisa que você está ouvindo que é um som. Quanto isso? Qual é a sua responsabilidade nisso? Eu fui na igreja. Legal, hein? E daí? Eu ouvi a palavra. Legal, hein? E daí? O quanto você refletiu sobre isso? O quanto isso tocou em você? Mas o pregador lá, ele não é um pregador. Obrigado, Siri. O quanto você está refletindo sobre isso? Quanto? Busque ouvir a Deus. Busque ouvir a Deus. Não ouvir somente a pregação. Não ouvir somente a palavra que seja agradável. A palavra de Deus é uma palavra para transformação e redirecionamento. A igreja que nós desejamos é aquela que sabe que o Senhor é bom. Que foi esse louvor que ficou na minha cabeça, que tocou hoje aqui. Que Ele continua sendo bom. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Lá na minha outra versão, na tradição judaica, ele fala assim: porque já provaram que o Senhor é bom. Ele muda o tempo. Você já provou, você já sabe que o Senhor é bom. Você já entendeu que o Senhor é bom. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para você, porque essa é a igreja que nós desejamos. Essa é a igreja que nós desejamos. Se essa é a igreja, eu quero deixar uma coisa muito importante para a gente entender. Deus não é bom porque você tem saúde. Deus não é bom porque você tem emprego. Deus não é bom porque você conquistou alguma coisa que você desejava. Deus não é bom porque você está doente. Deus não é bom porque você está desempregado. Deus não é bom porque você está frustrado
ou porque alguma coisa que você queria você não atingiu. Deus é bom porque você estava destinado para o inferno. Você estava destinado para o inferno. E sem possuir mérito algum. Você não tinha mérito nenhum para redirecionar a sua vida, para tirar o inferno que era o resultado final para a sua vida. E Deus acionou outra. Você era destinado para o inferno. E Deus é bom, porque vendo a sua situação, sem possuir mérito algum, Deus te concedeu o céu. Deus é bom por isso. Deus é bom porque Ele te concedeu o céu. Deus é bom porque vendo você pecador, Ele falou assim: eu vou restabelecer isso. Eu vou mandar meu filho para que ele morra, para que esse venha viver comigo. Por isso, Deus é bom. E para nós que somos a igreja que desejamos deve entender o seguinte, que Deus é bom apesar da minha saúde. Deus é bom apesar da minha doença. Deus é bom apesar do meu sucesso ou do meu fracasso. Deus é bom. Deus sempre é bom. Deus é bom o tempo todo. Não cabe para a gente, como crente, como cristão, ficar chateadinho com Deus. Ficar entristecido com Deus. Deus não está me ouvindo. Eu estou tristinho com Deus. Não cabe. Não cabe isso. Isso não serve para a gente. Essa não é a igreja que nós desejamos. Desse cara que fica tristinho, porque eu não consegui realizar meu sonho, eu não consegui fazer determinada coisa que eu achava que era boa para mim. Porque nós não sabemos quais são os planos de Deus para nossas vidas. E nós não podemos prever além da página 2 de um livro, além da segunda página. Nós não sabemos o que será a nossa vida. Deus é o alfa e o ômega. Ele sabe do propósito da nossa vida. Ele sabe do dia que a gente nasceu ao dia que a gente vai morrer. Deus sabe tudo ao mesmo tempo. Ele é todo o tempo num tempo só. E aí você que acha que tem planos maravilhosos para a sua vida e quer estabelecer um plano que você acha que é maravilhoso e ele não se concretiza, fica chateadinho. Porque não consegue entender o plano de Deus, mas não consegue mesmo. A gente não consegue prever se vai chover agora à tarde. E, efetivamente, o que a gente faz em modelos meteorológicos são estatísticas. Quando está assim, com a pressão tal, a umidade tal, a probabilidade é de chuva. Pode não chover, amigo. A gente não prevê nada. Mas Deus também, Ele não prevê. Ele sabe. Então, se isso não vai acontecer para a sua vida, cara, eu estou chateado com Deus. Por quê, Bocó? Não estou entendendo. Não, porque Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, ainda que esse sonho seu que você acha que é importante a beça, não tenha sido realizado. Ou tenha sido realizado. Deus é bom. A gente fica chateado com Deus, porque a gente acha que a bondade de Deus é dentro daquilo que a gente entende como bondade. É aquilo que a gente gostaria de bondade. Só que a maior bondade nossa não tem nenhuma fração do que é efetivamente Deus. A igreja que nós desejamos é uma igreja que sabe que Cristo é contra a cultura. E chegando-vos para Ele, aproximando-se dele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Cristo é uma mentalidade que rejeita, ou melhor, contra a cultura. Para a gente poder entender quando eu falo que Cristo é contra a cultura é aquela mentalidade que rejeita
um padrão, um valor da cultura dominante. Se a cultura dominante, se a cultura desse século faz dessa maneira, nós fazemos diferente. Nós somos contra a cultura. Cristo naturalmente, porque Cristo é a palavra, Cristo não é pecado, Cristo é contra a cultura. A pedra viva que foi reprovada, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa por Deus. Cristo foi rejeitado. E aí você fala, beleza, não é comigo, estou tranquilo. Mas o que o texto diz? Amigão, não é bem assim não. Vós também como pedras vivas. Você é contra a cultura. A igreja que nós desejamos é uma igreja que não vai se moldar ao padrão desse século. Então saiba, seremos rejeitados. Seremos rejeitados. Em algum momento, não importa o quão simpático você seja, o quão agradável você seja, em algum momento você vai ser rejeitado. Em algum momento, você vai se opor à prática da cultura dominante. Em algum momento, você vai se opor àquilo que a cultura dominante, o que todos fazem, você se oporá. Em algum momento, você não fará parte desse grupo. Em algum momento, você não se encaixará e você será rejeitado. E eu não estou falando aqui para você ser juiz moral de ninguém, não. Eu não estou falando para você que você vai ser rejeitado porque você vai ser o juiz moral da vida daqueles que não conhecem a Cristo. Ser fariseu de ímpio é uma tolice. E vocês já viram muitos assim, eu vi muitos ao longo da minha vida cristã. Que é o fariseu de ímpio, que fica apontando o erro do outro, sendo que na verdade Cristo fala, fale de mim. Fale da graça. O fariseu, ele era o líder religioso dos judeus. Sabe para quem importava a fala do fariseu? Só para o judeu, amigo. Só para aqueles caras que estavam no meio lá. Ser fariseu de ímpio no seu local de trabalho, na sua vida circular, porque eu quero provar que eu vou ser rejeitadão, isso não comunica a Cristo, não. Isso não faz de você cristão. Faz de você o dono da regra, de uma regra moral. E isso vai cada vez mais te inflando em ser fariseu de ímpio, depois fariseu de cristão, depois fariseu sobre a palavra. Não tendo vida, não entendendo quem é Cristo, mas ditando regra para todo mundo aqui. A diferença está nos seus atos, na sua conduta de vida. E é claro, você vai se posicionar. Eu não estou falando para você também, pensando do outro lado, de ser aquele cara oculto, que ninguém sabe o que você faz da vida, que ninguém fala com você, que ninguém sabe que você é crente ou não. Não é isso. Você vai se posicionar. Você vai se posicionar, mas não posicionar por causa do erro alheio. Não, amigo, eu sirvo a um Deus que me ama, que ama você, que deseja que você o aceite como o único e eterno Salvador. E por entender que a minha vida é cruz e Cristo, eu me arrependi e eu ressuscitei para uma nova vida. E por isso eu não vou para isso. Não é porque faz mal. Cara, não é porque não é legal. Não é porque é estranho. É porque eu vivo cruz e Cristo. É isso. Você vai se posicionar verbalmente? Sim. Mas a tua fala, ela tem que acompanhar a tua conduta. Aquilo que as pessoas veem em você. Aquilo que as pessoas veem como mensagem ou como fala, como não verbal. Aquilo que você efetivamente transmite. A vida cristã tem custo. Ser cristão tem custo. Tem custo.
A vida cristã vai impor para você limites. Você vai ter limites na sua vida. Você não vai poder fazer tudo aquilo que a sua natureza pecaminosa gostaria que você quisesse. Esse é o limite da sua vida cristã. Não é o limite do que o pastor fala, não é o limite do que o senso geral fala. É o limite de que o pecado não pode caminhar com quem é cristão, quem aceitou a Cristo. E esse é o limite para a sua vida cristã. E esse é o custo que você vai pagar, de ser diferente dos outros. Porque calma aí, amigo, até aqui eu vou, de lá para cá é pecado, esquece, estou fora. Todas as coisas me são lícitas, é o que está lá em 1 Coríntios 6,12, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você consegue entender o quão profundo é esse texto? Ele trata, nesse texto, diretamente sobre felicidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se você vai redirecionar a sua vida, você vai tirar coisas que você antigamente gostava, coisas que você curtia, que você achava interessante, que te agradavam, mas que agora não lhe convém mais. Opa, mas eu gosto disso. Não convém, amigo. Não convém. Ah, mas isso me dá prazer. Eu sou feliz fazendo isso. O pecado gera essa felicidade, gera esse entusiasmo, mas não te convém mais. Ah, então você quer dizer que, sendo crente, eu não vou ser plenamente feliz? Se viver o pecado para você é felicidade, sendo crente, você não viverá o pecado. Então, na sua concepção, você será infeliz. O Evangelho é um chamado desconfortável. Isso aqui é desconfortável. Ele tem que ser um chamado desconfortável para a sua vida. Porque ele vai retirar você da zona de conforto, da sua zona de prazer absoluto. Mas eu quero, eu posso, eu mereço. Calma aí, é pecado, para aí. Vai te tirar dessa zona. O Evangelho é excludente. O Evangelho é excludente. Porque uma vez que ele exclui a prática do pecado, ele exclui aquele que deseja permanecer no pecado. Aquele que deseja permanecer no pecado, aquele que não deseja se arrepender do pecado, não tem como ele querer caminhar com Cristo. E a gente fica se debatendo com coisas inúteis. Ah, mas e Jesus? E essa minha prática? Fala, amigo, você aceitou a Cristo? Se você aceitou a Cristo, entenda, o Evangelho é desconfortável, você será rejeitado, o Evangelho é excludente, você terá que excluir essas práticas de pecado, mas eu não desejo. Opa, talvez você não deseje a Cristo. Talvez você não deseje a Cristo. Seja maduro para dizer isso. Eu não estou falando que depois que a gente aceita a Cristo, a gente não vai pecar. Vai pecar, e muito. Mas pecar tem que ser um acidente. E eu não estou falando para você que tem diferença de peso de pecado. Todo mundo aqui sabe que não existe um pecadinho, um pecadão, um pecado pequeno e um pecado grande. Mas a engenharia que você tem que fazer para conseguir cometer um determinado pecado revela muito de quem você é. A engenharia, toda a situação de que você tem que construir para conseguir cometer um pecado, revela muito de quem você é. Talvez, para sermos a igreja que nós desejamos ser, talvez eu tenha que aceitar a Cristo. Talvez nós temos que aceitar a Cristo na plenitude. Pense nisso. Nós temos um problema aqui. Opa, caramba, eu tenho a Cristo como meu único e eterno Salvador.
Eu entendi que ele morreu pelo perdão dos pecados. Eu entendi que ele não caminha com o pecado. Eu pequei. Ok, pecar é normal. Mas para pecar, eu tive que criar a situação A, B e C, fazer coisas tais, planejar por 1 mês ou 2, para conseguir cometer o meu pecado. Fala, caramba, você tem a Cristo? Você ora? Você sabe quem é Espírito Santo? Você conhece a palavra? Você foi tentado por 30 dias? Estranho. Por 2 meses? Estranho. Você planejou isso, tudo isso? Repense. Não sou fiel da balança para dizer quem é salvo ou quem não é. E ninguém aqui, ou ninguém sobre essa terra, tem essa habilidade. Ninguém. Mas repense. É importante essa reflexão. A igreja que eu quero é a igreja que a gente deseja, a igreja que nós desejamos é a igreja que sabe que Cristo é o referencial. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Cristo é a pedra, ou sobre Cristo deve ser erguida a nossa vida. Pedra angular é aquela pedra angular nada mais é do que a primeira pedra, uma pedra assentada, que faz o ângulo de 90 graus para que as paredes sejam levantadas. A exatidão dessas paredes, o quão reta elas são, dependem dessa pedra angular. A fonte da nossa mudança deve ser Cristo. É Cristo que muda a nossa trajetória. É Cristo que faz com que essas paredes sejam alinhadas. Cristo é a pedra angular, é a pedra onde a gente cresce. É onde eu vou ter a minha edificação, aonde eu vou ter o meu crescimento. É sobre Cristo. Eu escolhi outra pedra. Não reclame das paredes tortas. Não reclame do telhado não encaixar. Não reclame da porta que não fecha, ou da janela que não se abre. A sua casa é torta. Você construiu em cima de algo torto. A retidão e a justiça estão em Cristo. A palavra diz que aquele que crê não será envergonhado, humilhado. Aqui a passagem não fala em confronto. Você será confrontado. Aquele que tem a Cristo não será humilhado, rebaixado diante da superioridade de outro. Se você entender o plano de salvação, se a gente entender quem é Cristo e que a gente está aqui como forasteiro, a gente sacou que nós somos alienígenas, que isso aqui é meramente passagem, que você não pertence a esse lugar, que tudo que a gente vê aqui, seja família, carro, roupa, dinheiro, tudo é provisório. E que os seus olhos não estão em coisas terrenas. Se nós entendemos quem é Cristo, se a minha vida está em Cristo, a minha vida não está em coisas terrenas. Isso me dá o suporte para o meu dia, para as coisas que eu faço, para a minha subsistência ou sobrevivência. Se afinal eu consigo entender que os meus olhos estão em Cristo e que tudo aqui é provisório, como diria Salomão, tudo que a gente vê é vaidade. Tudo é vaidade. Então, se tudo é vaidade, nada disso aqui importa. Se nada disso aqui importa, você realmente não será humilhado. Tudo é irrelevante, amigo. Ninguém é humilhado por algo que seja irrelevante. Eu me senti humilhado. Por quê? Porque falou desse jeito comigo. Bacana, hein? Está ele apegado a coisas que são temporárias, gastando uma energia com coisas que não levarão para a vida eterna. Eu vou perder meu sono por isso? Está tranquilo, amigo. Me humilhou. É? Bacana, hein? Parabéns aí. Abraçado ao nada, achando que isso vai fazer alguma coisa para ele. Isso é irrelevante.
Isso não faz diferença na minha vida, porque a minha vida é Cristo. Isso não faz diferença. Ninguém se ofende por coisas relevantes. Cara, nossa, ele me humilhou e agora eu estou sofrendo só porque eu sou co-herdeiro com Cristo. Oi? Sério? Você é co-herdeiro com Cristo, amigo. A sua vida é passageira. Você está ofendido por causa de uma vaidade, por causa de algo tolo? Preciso dizer mais? Saiba que a mesma pedra angular que norteia a sua vida, que faz com que as suas paredes sejam alinhadas, é a mesma pedra que será utilizada como referencial para a vida de outros. Na verdade, ora por eles. O que eu tenho, na verdade, é compaixão. Eu vou orar por você para que Deus mude, ou que Deus te alcance e que tenha misericórdia da sua vida. É só por isso. Estão humilhando a Cristo. Sério? Você acha que realmente isso é importante? Mais um sinal que Ele está voltando. Que bom. As coisas não estão indo bem. Que bacana. Cristo está voltando. O que eu posso fazer por você? Cara, humilhar você não foi, mas eu acho que você é tão tolo, tão bocó, que você está pegando umas coisas tão bestas, que certamente você não entende o que é a palavra, ou você não conhece a Cristo. O que eu vou fazer por você? Vou orar. É o que eu posso fazer, para que Deus mude a sua vida, mude a sua mente, mude o seu coração. A igreja que nós desejamos é aquela que sabe que é geração eleita. Vós que sois gerações eleitas, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, que sabe que aqui, a igreja que nós desejamos, é uma reunião de pecadores cravados na cruz, aqueles que alcançaram a misericórdia. A igreja que eu desejo é a igreja que seja relevante, independentemente do tamanho dela, se ela tem 10 membros, 10 mil membros, não importa, ela será relevante. E ser relevante o que é? Anunciar e viver a palavra de Deus. Isso é ser uma igreja relevante. Não a quantidade de ministérios, a forma como ela é, isso são acessórios. São ferramentas interessantes que estão alinhadas com o viver e proclamar a palavra de Deus. Tudo isso só serve para que a igreja que desejamos seja essa igreja relevante. Ser comprometido com o trabalho. Nós precisamos nos ser comprometidos com o trabalho. É o que diz ali no texto, no final desse texto, que fale: anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A igreja que desejamos é a igreja que dá trabalho. É a igreja que vai gerar comprometimento da minha vida pessoal em prol de Cristo e da cruz. Essa é a igreja que nós desejamos. Por fim, a igreja que nós desejamos é a igreja que esteja pronta para prestar as contas com Jesus. É a igreja em que as pessoas que porventura vierem a ser acrescentadas aqui, não venham porque o pessoal lá é bacana, o louvor lá é legal, ou as pessoas lá nos cumprimentam bem. A igreja que nós desejamos é a igreja que as pessoas que venham aqui falam assim: cara, esse pessoal vive Cristo. Essa é a igreja que nós desejamos. Uma igreja que seja séria, que viva e entenda que a função dela, que ser igreja, é cruz e Cristo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Peço um pouco de perdão pelo cansado das horas e gostaria de orar para que a gente pudesse encerrar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por poder trazer a palavra aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua graça, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, gere reflexão aos nossos corações, ó Deus. Que possamos entender, Senhor Deus, a nossa função, a nossa
obrigação diante do Evangelho, Senhor Deus, da comunicação da palavra, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que haja restauração nas nossas vidas, ó Deus, que a primeira igreja, a igreja do indivíduo, Senhor Deus, seja confrontada, ó Pai, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, estar cada vez mais, Senhor Deus, alinhados ao Teu querer. Nos ajuda, Senhor Deus, a proclamar a Tua palavra, a vivermos a cruz e a vivermos a Cristo, Senhor Deus. Nos transforma, Senhor Deus, faça de nós, ó Pai, relevantes nesse mundo, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, alcançar outras vidas, comunicar a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Deus. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós oramos, ó Deus. Amém.